Alô, irmãos, irmãs, paz seja com todos nós nesse dia e sempre, né? Esse dia 15 de março de 2021. Graças a Deus, né, irmãos? Estamos aqui, perseverando pela força do nosso Deus, né, Todo-Poderoso, e do seu Filho Jesus Cristo, pela sua palavra, né? Porque a sua palavra, né, como diz Paulo, é o poder para salvar todo aquele que crê, né? O Evangelho, né? Que é a palavra. E vamos aí, né? Vamos continuar aí a nossa história da igreja, né? Primitiva, os primeiros dias, né? Estamos aqui no ano mais ou menos 52, quando Paulo escreve aos Gálatas, né? E aí ele conta aqui algumas coisas que aconteceram. Paramos aqui no capítulo 1 e no versículo 16. Vamos ver aqui o 17, né? No 16 ele diz assim: revelar seu filho em mim, para que pregasse entre os gentios. Não consultei a carne nem o sangue, nem tornei a Jerusalém a ter com os que antes de mim eram apóstolos. Mas parti para a Arábia e voltei outra vez para Damasco. Depois, passados 3 anos, fui a Jerusalém para ver a Pedro e fiquei com ele 15 dias. Então, o argumento de Paulo aqui é o quê? Ele está quebrando os argumentos daqueles, né, judeus que estavam pervertendo o evangelho e estavam difamando ele no meio dos gentios, né? Dizendo que não, ele era um perseguidor da igreja, ele ajudou a matar lá o Estevão, né? Com argumentos, como é que se diz? Argumentos maliciosos, né? Porque, na verdade, eles estavam pregando o evangelho pervertido, Paulo estava combatendo a eles porque estava pregando o evangelho verdadeiro, e ele está mostrando aqui o seguinte: olha, eu não recebi o evangelho dos apóstolos, não, eu recebi diretamente de Jesus Cristo, né? E ele está contando aqui, ele só foi ter contato com o apóstolo Pedro. O primeiro apóstolo com quem ele teve contato foi Pedro, 3 anos depois que o Senhor Jesus encontrou com ele na estrada de Damasco. Ele está dizendo aqui. Então esse é o meu argumento, eu não estou, né? Eu não estou inventando isso não, rapaz. O que eu estou pregando aqui é porque eu recebi do Senhor Jesus. Então ele, né, depois de Damasco, ele foi para a Arábia, voltou para Damasco e disse que passou 3 anos depois que ele foi a Jerusalém e teve com o Pedro, né? E aí ele diz assim, ó, no 19, não vi a nenhum outro apóstolo, senão a Tiago, irmão do Senhor, né? Só viu Pedro e Tiago, né? Ora, acerca do que eu vos escrevo, eis que diante de Deus testifico que não minto. Aí depois disso ele fez o quê? Depois de Jerusalém. Foi para as partes da Síria e da Cilícia, que foi a sua primeira viagem, né? Ele foi para Antioquia e tal, né? Ele não era conhecido de vista das igrejas na Judéia que estavam em Cristo, mas somente tinham ouvido dizer: aquele que já nos perseguiu anuncia agora a fé que antes destruía, né? Aí no capítulo 2, versículo 1, ele diz, ó, depois passados 14 anos, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também comigo Tito. Então, 14 anos depois que ele esteve em Jerusalém, é que ele voltou lá. Então, ele passou 14 anos, né, rodando pelo mundo, pregando o Evangelho, né? Levou também com ele Tito. Subi por uma revelação, ó. E lhes expus o Evangelho que prego entre os gentios, particularmente aos que estavam em estima, para que de maneira alguma não corresse ou não tivesse corrido em vão, né? Então ele está aí levantando os seus argumentos, né?
porque tinham aparecido lá, com certeza, judeus que estavam difamando a ele, né? Aí ele vai dizer aqui, né, aqui no versículo 9, né? Conheceu Tiago, Cefas e João. Algum tempo depois, né? Talvez uns 15 anos depois que ele foi conhecer o Tiago, Cefas e o João, né? Aliás, Cefas já conhecia, que era o Pedro. Conhecendo Tiago, Cefas e João, que eram considerados como as colunas, a graça que se me havia dado, né? Deram-nos as destras em comunhão comigo e com Barnabé, para que nós fôssemos aos gentios e eles à circuncisão. Então, dar as destras aqui é o quê? Eles estavam unidos, né, na pregação do Evangelho. Eles pregavam exatamente a mesma doutrina. Não era diferente, certo? E aí, qual foi a recomendação aí no versículo 10? Recomendando somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também procurei fazer com diligência, né? Aí depois teve aquele incidente com o Pedro, né? Que o Pedro estava dissimulando lá com os judeus, e ele então aconselhou o Pedro, né? Não é isso? Exortou, né? O apóstolo Pedro a respeito da sua atitude lá. E aí nós vamos ver aqui no capítulo 3, né, que ele vai começar agora a falar sobre o que realmente estava acontecendo lá na Galácia, né? Capítulo 3, versículo 1. Ó insensato Gálatas, quem vos fascinou para não obedecerdes à verdade, e vós, perante os olhos de quem Jesus Cristo já foi representado como crucificado? É uma pergunta que ele faz inicialmente, né? Que, na verdade, essa tradução aqui, ela não retrata exatamente a pergunta que ele faz. Não é quem vos fascinou, não, é quem vos enfeitiçou, né? Quem foi que enfeitiçou a mente de vocês para que vocês abandonassem o evangelho que eu preguei? Não sejais insensatos, né? Aí ele diz assim, só quisera saber isso de vós. Recebeste os Espíritos pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Porque, né, os pregadores lá de Jesus segundo a lei, estavam dizendo que eles tinham, né, o Paulo, rapaz, o Paulo não sabe nada não. Vocês têm que obedecer à lei, têm que se considerar, né? Tem que pagar o dízimo, tem que cumprir a lei de Moisés, né? Aí ele diz assim, será em vão que tenhais padecido tanto? Se é que isso também foi em vão? Padeceram, né? Porque quando Paulo chegou pregando o evangelho ali no meio daquele paganismo, né, horrível, as pessoas ficaram, né, com um sentimento de perseguição. Ora, vem esse paroleiro aqui falar umas coisas aí, que negócio é esse, né? E aí ele diz o quê, ó? Aquele, pois, que vos dá o Espírito e que obra maravilhas entre vós, o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé, né? Assim como Abraão creu em Deus, isso lhe foi imputado como justiça. Sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, dizendo, todas as nações serão benditas em ti. Isso aqui é um dos motivos pelos quais nós acreditamos que Abraão viveu a graça, né? Certo? Mas o grande motivo foi Melquisedeque, né? O grande motivo foi Melquisedeque. Todas as nações serão benditas em ti, de sorte que os que são da fé são benditos como crente Abraão. Então ele vai falar aí, né, vai fazer a comparação entre a lei, o Velho Testamento, digamos, e o Novo Testamento, e vai dizer que
o sacrifício que o Senhor Jesus fez, ele foi um sacrifício definitivo e que ele era a realidade de todos aqueles sacrifícios que tinha na lei, né? Aqueles sacrifícios da lei eram sombras. Então vamos ver aqui no versículo 10, ó, todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição, porque escrito está, maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei, para fazê-las. É evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. Então, irmão, vamos parar por aqui hoje, né? Amanhã nós continuaremos, se Deus quiser, aí nessa nossa caminhada. Mais uma vez, Pai seja com todos nós nesse dia, que Deus nos livre de todo o mal, né? E nos aperfeiçoe neste caminho. Amém.